Pois muito bem, vamos dar início então na nossa primeira aula, tá? Sobre o livro de Urântia, ok? O que é o livro de Urântia? O livro de Urântia, ele foi publicado pela primeira vez em 1955, tá? Ele é uma coleção de psicografias que nos apresentam a origem, a história e o destino da humanidade. Ele responde às perguntas sobre Deus, a vida no universo habitado, a história e o futuro deste mundo, e inclui uma narrativa edificante da vida e dos ensinamentos de Jesus, tá? Uma ênfase para a questão da história de Jesus, que é uma história muito pouco conhecida, não tão divulgada pelas religiões atuais, ok? Vocês vão se surpreender. Origem do nome. Urântia é o nome como nosso planeta Terra é conhecido no universo ao nosso redor. Portanto, nós somos urantianos. Este é o nome de batismo do nosso planeta. Como funciona o livro? A parte 1 e 2 fala sobre o conceito de Deus, os universos habitados que estão aqui ao redor da gente, a vida após a morte, os anjos e os outros seres que foram criados pelo nosso Pai. A parte 3 fala mais da história de Urântia, a criação do planeta, a ciência, a evolução, a história de Adão e Eva, o desenvolvimento da civilização e o crescimento pessoal e espiritual. E a parte 4, na minha opinião, a parte mais bonita, a vida e os ensinamentos de Jesus. O livro foi separado em documentos. Como eu disse antes, são documentos que foram psicografados, né? Onde cada documento tenta trazer de uma forma muito simplificada e resumida para o nosso entendimento. Porém, segundo os próprios espíritos que nos forneceram esses documentos, muitos aspectos ainda não foram revelados. Então existem ainda muitos segredos. Nas mentes dos mortais de Urântia existe muita confusão a respeito do significado de termos como Deus, divindade e deidade. Em vista dessa pobreza conceitual, dessa confusão, fui orientado a formular essa exposição no sentido de expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. O vosso mundo é apenas um, entre muitos planetas similares habitados, que compreendem um universo local chamado Nebadon. Este universo, juntamente com criações semelhantes, constitui um super-universo chamado Orvoton, cuja capital Uversa provém a nossa comissão. Orvoton é um dos 7 super-universos evolucionários que circundam a perfeição divina denominada Avona. Então nós temos aqui no coração desse universo central e eterno a Ilha do Paraíso, centro estacionário e geográfico e morada de Deus eterno. Cada universo tem seres de características distintas, ou seja, se a gente lembrar da Trindade do Paraíso, nós temos assim 7 universos aí em torno da ilha. Um universo existem filhos com características do pai. O segundo universo tem características do pai e do filho. O terceiro universo tem características do pai e do espírito infinito, tá? O quarto universo tem características do filho com o espírito infinito, tá? No quinto universo existem seres com características apenas do espírito infinito. No sexto universo, características apenas do Filho eterno. E no sétimo universo, Orvoton, onde nós estamos,
tá? Nós somos os seres mais completos, nós temos as características do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. Então nós somos seres de matéria, de energia e de espírito, tá? Porque nos outros universos você só tem algumas dessas características. Superuniverso de Orvoton. Universo local de Nebadon. E vejam que no universo local de Nebadon existe no centro do universo Jerusalém. Jerusalém é a capital do nosso pequeno universo. E Urântia está bem na periferia, ou seja, estamos bem à margem do universo. Deus. Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalidades da deidade. Deidade são os nossos valores pessoais. Neste livro, a palavra Deus é usada com os seguintes significados: Deus, o Pai, o Criador, controlador e sustentador, o Pai universal, a primeira pessoa da deidade. Deus, o Filho, o administrador espiritual, o Filho eterno, a segunda pessoa da deidade. Deus, o Espírito, integrador universal, outorgador da mente, o Espírito infinito, a terceira deidade. Forma-se assim o conceito que conhecemos de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santos, todos provenientes de Deus que se desdobra. Conceito do paraíso. O paraíso é um termo que inclui tudo que é absoluto em todas as fases da realidade do universo, ou seja, é a designação de toda e qualquer forma da realidade, divindade, personalidade e as energias mentais, espirituais e materiais. Todas compartilham o paraíso como seu lugar de origem e destino, ou seja, é de lá que viemos e é para lá que devemos retornar. A Ilha do Paraíso é o absoluto do controle da gravidade material e espiritual exercido pela primeira fonte e centro, o Pai Criador. O paraíso não tem movimento, sendo a única coisa estacionária no universo dos universos. Essa ilha eterna é a fonte dos universos passados, presentes e futuros. Característica dos urantianos e realidade de nossas personalidades. Personalidade é um nível de realidade que temos nesse exato momento. Ela passa pelo nível mortal, mental e, por fim, espiritual. A personalidade nunca é espontânea, é uma dádiva dada pelo Pai Criador e cada um possui uma em particular. Níveis de realidade dos urantianos. Nós temos o corpo, que é o organismo físico e material do homem, o mecanismo vivo da natureza e origem animal. Mente, o mecanismo de pensar, sentir e perceber do organismo humano, a experiência total, consciente e inconsciente, a inteligência associada à vida emocional. Espírito é o espírito divino que reside na mente do homem, é o ajustador do pensamento humano, que conduz à busca da evolução, de fazer o bem e etc. Vejam, ajustador do pensamento é uma entidade que habita dentro de nós. Ela é a nossa bússola moral, que nos guia através do que é certo. Alma. A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai,
ou seja, encarnar, assim o espírito que reside na mente do homem torna-se pai de uma nova realidade na experiência humana. Assim, a mente mortal e material torna-se a mãe dessa realidade. Assim sendo, a partir da fundição do espírito, que é o pai, com a mente mortal, a mãe da encarnação atual, cria-se uma terceira realidade, chamada alma, que está destinada a ser imortal e que irá buscar a ascensão ao paraíso. Personalidade. A personalidade do homem mortal não é o corpo, nem a mente, nem o espírito e nem a alma. A personalidade é a única realidade invariável. Ela é individual e nós a ganhamos quando somos criados pelo Pai Universal. É uma característica pessoal. Morôncia. A morôncia é um termo pouco conhecido. É um termo que designa um vasto nível de realidades e energias vivas ou não viventes. Podem ser entendidos como os elos de uma corrente que sustentam os outros níveis, vistos anteriormente: a mente, o espírito, a alma, a personalidade e assim vai. Então, mais para frente, nós iremos ouvir muito sobre morôncia, ok? Energia. Energia é um termo que usamos em sentido bem amplo, aplicado nos reinos espiritual, material e mental. Força também tem um sentido amplo. Poder é um termo usado quando falamos em matéria física. Ele está sujeito à gravidade física, também é usado para designar soberania. Luz é a luminosidade do espírito. É um símbolo verbal que conota a manifestação da personalidade. Ela varia de acordo com as classes de seres espirituais. Alguns têm mais luz, outros menos luz. Ela não está relacionada a questões de evolução ou intelecto, nem a manifestação física. São características de criação. Considerações da introdução. Estamos plenamente cientes das dificuldades dessa nossa missão. Sabemos, porém, que na mente humana existe um fragmento de Deus e nele permanece o Espírito da Verdade. E com certeza ainda maior, sabemos que esse Espírito da Divina Presença são capazes de prestar assistência ao homem na busca pela verdade, pelo contínuo progresso da experiência religiosa pessoal, que é a busca por Deus. Este documento ele foi ditado por um ser, uma entidade, que é um conselheiro divino de Orvoton, tá? Dirigente do corpo das personalidades deste super-universo, designado para retratar em Urântia a verdade sobre as deidades do paraíso e o universo dos universos. Então, respondemos já algumas perguntas antigas, né? Estamos sozinhos no universo? Obviamente que não, né? E além de anjos, arcanjos e serafins e tudo mais, nós vamos conhecer outras divindades, outros seres criados pelo Pai. Então nós já conhecemos agora o ajustador do pensamento, que é o primeiro espírito que reside dentro de nós, quando nós somos criados pelo Pai, né? E conhecemos aqui um conselheiro divino, que também é um ser, é uma classe de ser que existem nos universos, ok? E aprendemos também que a Ilha do Paraíso é um local que realmente existe. Ele é físico, ele é estacionário, ele não orbita nenhum universo, muito pelo contrário. Todos os outros universos orbitam a Ilha do Paraíso, ok? Dando sustentação, e a Ilha do Paraíso fornece
toda a questão energética que é criado, os universos e tudo que compõe esses universos, estrelas, planetas e seres. Então esse é o fim da nossa primeira aula e nos vemos na próxima. Muito obrigado.